Salve, rapaziada, Vitrícola aqui para mais um vídeo aqui para vocês aqui. Vamos reagir aí à análise do Mauro César aí, para mim, o melhor jornalista aí do Brasil. Quer disparar Jovem Pan Esporte, link na descrição aí, programa Bate e Bola. Vamos lá, reagir essa derrota aí do São Paulo aí. Em 5 minutos a gente perdeu o jogo, vamos lá. Não sabe-se lá como, até merecidamente, que venceu todos os adversários e tudo, mas ninguém imaginava que aquele time pudesse ganhar aquela Copa do Brasil, que foi a primeira com a volta dos times da Libertadores à disputa desse torneio, né? Porque até 2012 os times da Libertadores não iam para a Copa do Brasil, durante um bom tempo foi assim. Mas o normal não é ser campeão nessas horas, é você passar ali um perrengue, passar uma dificuldade, até conseguir se reconstruir. Mas aí falta essa mentalidade, né? Porque eu acho que o torcedor, ele vai entender, isso aconteceu muito com o Flamengo, ele passa a entender o cinto apertado no momento que ele vê resultados. Que tipo de resultado? Olha, a dívida caiu, olha, pagamos isso aqui, olha, as ações trabalhistas eram 254, hoje são 33. Estamos resolvendo aqui, a casa está sendo arrumada. Aí o torcedor percebe, o time está uma draga, mas a casa está sendo arrumada, tem uma luz no fim do túnel, a gente vai chegar a algum lugar. Agora, quando o time fica rodando em círculos, não tem luz nenhuma, você tem problemas empurrados com a barriga, são vários clubes que estão nessa situação. Você vê agora, tendo visto torcedores, eu diria, mais esclarecidos, né? Porque são pessoas mais críticas e que olham de uma forma mais abrangente a situação dos seus clubes. Eu tenho visto na rede social torcedores do Atlético bem incomodados com o que está acontecendo por lá. Porque vê aquela coisa dos benfeitores, botaram muito dinheiro, aí agora tem o estádio, mas está tudo muito interligado, aí já se fala em SAF. O modelo da SAF já desagrada alguns, a propriedade do clube, que era o shopping, que era um patrimônio do clube, numa área muito valorizada, aí acaba sendo vendida. Então, já tem gente que está questionando isso aí. Agora, a maioria não faz isso, a maioria ela vai realmente nesse embate. Por isso que são tão fáceis de manipular, né? O torcedor brasileiro atrapalha mais do que ajuda no dia a dia. No estádio ele pode ajudar bastante se ele apoiar a equipe, mas no dia a dia atrapalha demais. Com as redes sociais se piorou muito, porque se dá muito ouvido à rede social, que eu acho que é um exagero também. Até o Antônio Tabet que fala isso, ele fala, se você chegar na padaria e pedir um café, virar pro cara do teu lado e falar, viu quem está nos Trend Topics? O cara fala, o quê? Trend o quê? As pessoas não estão vivendo esse universo do Twitter, do Instagram, da rede social, que é o papel do torcedor. Isso aconteceria também com outros clubes se estivessem naquela situação. Então você percebe que esse universo da rede social, ele é muito mais influente do que ele é importante. Ele tem muito mais peso nas decisões do futebol hoje do que ele tem real relevância no contexto geral de toda a população e, consequentemente, toda uma torcida de um grande clube. A maioria não está ali, a maioria não está participando. Por mais que tenham milhões, né? Tem muitos outros milhões. Tem milhões que não estão ali. Ou que às vezes tem o perfil, mas nem acessam. O cara tem o perfil, segue lá o clube dele, mas não vai, não entra ali. Ou põe só a foto dele lá, tomando uma cerveja, viajando, passeando com a namorada no cinema, ou outra bobagem qualquer, e não toma conhecimento do que o clube postou, se o outro fez. Agora tem até uma onda, agora cada vez mais crescente, de clube de futebol que usa a conta oficial para ficar zoando o outro clube. Eu acho um negócio um pouco contraditório, né? Um espaço onde você faz comunicados oficiais, que fazem, né? Você comunica contratações, comunica saída de técnico, uma série de coisas. Você também usa para fazer piadas. Os clubes deveriam ter dois perfis, né? Um perfil sério e um perfil de zoeira. Nitidamente em busca de engajamento. Exato. Isso dá engajamento. Dá engajamento, mas é contraditório. Imagina, o site oficial publica uma notícia importante, né? E amanhã ele publica uma sacanagem em cima do rival que perdeu. Eu acho isso um negócio meio esquisito, mas acho que até um processo de amadurecimento. Mas a maioria não está ali. A maioria não vê, porque são milhões de pessoas. Eu falo de clubes com milhões de torcedores. Então, tudo isso que você falou aí atrapalha. Mas acho até que o São Paulo, nesse ano, está tentando seguir um outro caminho. Só que vai perder jogos, vai ter dificuldades. O time foi todo ele modificado praticamente. Mudou tudo, mudou o goleiro de novo. Vários jogadores que chegaram nessa temporada. Então isso leva um tempo. Aí você vai ter acidentes de percurso. Uma derrota para um pequeno, uma derrota para um time que já não é um pequeno, um time de Série A, mas é um time emergente que é o Bragantino. Aí vai jogar com o Corinthians, perdeu também em casa, perdeu um clássico. Isso vai acontecer, vai acontecer. Eu acho que o torcedor de São Paulo ele tem apoiado muito, de novo esse ano, mas ele vai ter que conviver com isso, né? Agora, acho que lá atrás, é isso que o torcedor não faz, infelizmente, pro mal do futebol. Eles não cobraram, como ninguém cobra, nenhum torcedor cobra. Quando o dirigente chega, por exemplo, com o Daniel Alves. Todo mundo vai para o Morumbi fazer festa. Parte da imprensa, a imprensa tricolor, nossa senhora, maior contratação da história do futebol brasileiro. Ignorando contratações feitas importantes até pelo próprio São Paulo, né? Eu nunca achei que o Daniel Alves poderia ser maior que o Pedro Rocha, que também veio do exterior, que era uruguaio, que é um histórico jogador do clube. Até por ser um lateral, né? Um oba-oba danado. E pouco se questionou aqui, vem cá, podemos pagar isso aqui?
Qual torcedor que foi para a rede social, que buscou, levantou hashtag? Grana, né? Temos grana para o Dani Alves? Ninguém, a camisa 10 e tudo. Então é muito fácil manipular a torcida, porque ela vai muito nesse oba-oba, e gera, como você falou, engajamento. A coisa do engajamento é um negócio cada vez mais sério. E eu acho que assim, os dirigentes que conseguissem, de fato, neutralizar essa influência para tomar decisões maduras e necessárias, eles vão tomar pancada, mas talvez conseguisse colocar o clube no caminho. Mas aí entra a vaidade dos dirigentes também, né? O cara quer levantar uma taça, né? E os dirigentes levantam a taça, né? Os caras vão no campo e levantam junto com o jogador, até antes do jogador já aconteceu. Mas a derrota de ontem foi uma derrota que faz parte do processo, ainda mais para o Bragantino. O Bragantino ganha de qualquer time que vai lá, não é nenhum absurdo. Qualquer time da Série A pode perder para o Bragantino, não é só o São Paulo. Então não acho que seja a maneira que perdeu que foi esquisito, né? Chato para o torcedor, gol no final. Mas é normal, é normal. Acho que o São Paulo não pode perder esse rumo, isso que está tentando fazer esse ano. Seguir, tentar se organizar, e o torcedor tem que continuar apoiando e entender. Não tem cura imediata, não tem essa. Não tem essa. Por isso que eu citei o Atlético Mineiro. Do nada o Atlético montou um time fortíssimo e foi campeão. Mas o Atlético tem essa condição? Não tinha. É dinheiro que vem de pessoas que colocam grana ali dentro. O que isso custa? Qual a contrapartida que o clube vai oferecer? O que isso pode significar? Quais efeitos colaterais? Agora começam alguns atleticanos a questionar. Então, não tem essa, não tem como. Se você pegar até casos como o Fluminense com a Unimed, o Palmeiras com a Parmalat, que era um modelo diferente, mas quando sai a Parmalat, o Palmeiras fica sem chão. Ele passa uma dificuldade. O Fluminense, então, não se fala. Um dia. O Fluminense era o time do Brasil. Não tem mais a Unimed. Como é que faz agora? É assim, o cara mora numa cobertura, na Vieira Solto, tem um carro espetacular, tem grana para comer nos melhores restaurantes, nas baladas, e de repente ele não tem nem onde morar. Acabou. Tem aquela casinha dos fundos ali e tal, vai para ali, vai andar a pé. É isso, a vida do cara mudou assim radicalmente. O Fluminense viveu isso. Então acho que não tem muita saída para o São Paulo. Ainda teve problemas de novo com chuvas essa semana na sede social, uma semana muito ruim para o clube. Agora, eu entendo o seguinte, alguns jogadores, o técnico precisa às vezes olhar, no caso do Rogério, mais ainda, pela relação que ele tem com o São Paulo e a participação que ele tem, que é muito abrangente. Esse jogador é um jogador jovem, ele tem que ter mais atenção. Ele é jovem, ele custou muito dinheiro, dinheiro que o clube em tese não tem, e ele pode render tecnicamente e, consequentemente, financeiramente no segundo momento. Então, esse cara tem que ter chance, esse cara tem que haver um esforço para que ele vingue. Eu vejo dessa maneira. É diferente do clube que está numa boa, contrata o jogador caro e fica na reserva. Não depende de vender esse cara para pagar o salário. Eu fiz um investimento dele. Se ele demorar 1 ano para estourar aqui, tudo bem, eu não estou com problema financeiro, está tranquilo. O São Paulo não, o São Paulo ele tem que procurar fazer com que esse jogador dê retorno técnico para que ele depois dê retorno financeiro. Esse é o mundo ideal. Porque aí você vende um Galo, por menos, imagina, se ele amanhã se valoriza, é vendido por 12 milhões de euros. Quantos problemas o São Paulo não resolve com 12 milhões de euros? Né? Alguns bons problemas, certamente. Às vezes até sobra um cara minguar para trazer um outro Galo, quem sabe aí um outro jogador que possa agregar. Então acho que tem que ter uma certa insistência, uma certa tolerância, uma paciência maior. Eu vejo dessa forma, pelo momento do clube. Se nós, não, ele que se prove, ele que se dane, se não der certo, quem se dane é o São Paulo. Se ele não der certo, quem se dane é o São Paulo. Porque amanhã ele sai barato, de repente por menos dinheiro do que o São Paulo pagou, e vai que ele se sai bem num outro clube. Aí você fala, aqui não deu certo. Então acho que é necessário ter mais paciência, sim, porque é diferente a situação dele de um jogador que chega de repente num outro contexto, às vezes mais velho, que você sabe que não vai negociar lá para fora, não vai ganhar um dinheiro forte em cima dele e que não é cercado dessa expectativa. E ele tem uma expectativa grande porque ele custou caro. E isso pauta sempre o jogador. O jogador que custa mais dinheiro, ele vai ter mais cobrança e mais expectativa. Claro, por que isso custou mais? Por que o bonitão ali custou mais do que o outro? Então tem que ser bom de bola. O torcedor espera o quê? Não, quero ver esse cara jogar. E ele faz os golzinhos dele, demonstra talento em algumas jogadas, o gol de ontem acho que ilustra bem isso. Aí o torcedor fala, quero ver mais desse cara. Então acho que é necessário sim que o Rogério tenha um olhar especial para ele, pensando no time e pensando no próprio clube. No futebol argentino, Mauro, você que acompanha mais, o Galopo realmente jogou muita bola? Porque ele jogou no Banfield. Ele jogou bem, mas assim, é um time menor. O Banfield já foi até campeão argentino quando o Ramos Rodrigues jogava lá. Mas ele era um jogador, uma promessa. Ele e o Flaco Lopes, que foi para o Palmeiras, eram jogadores que estavam ali na mira dos times mais importantes do país. Só que eles não tinham dinheiro para contratar, vieram para cá. Mas eram jogadores que estavam ali jogando e os outros times tinham interesse em contratar, mas não iam colocar aquele dinheiro porque não tinham. Aí acabou. Então tá
aí, né, galera? Eu acho que o Galo realmente merece mais oportunidade. Tá entrando, tá fazendo gol. Né? O campo tá respondendo. Então acho que ele tem que ter mais oportunidade. Sobre o jogo de ontem, uma derrota muito chata. Até porque o São Paulo também não merecia ganhar o jogo também, tem que ser sincero, mas é uma derrota muito chata em 5 minutos, né? O São Paulo perdeu o jogo, mas vai ter casa cheia agora domingo contra o Santos, vai ter lotada, né? Então eles podem dar a volta por cima e alegrar a gente. Pelo menos fazer um final de semana feliz aí pra gente de São Paulo. Então se inscreve no canal, deixa like, comenta a opinião de vocês aí sobre o desabafo do Mauro César, sobre a real situação do São Paulo. Gosto muito do Mauro, acho que foi uma análise correta. Não sei a opinião de vocês, valeu? É nóis, vamos São Paulo!